Abra sua Bíblia em 1 João, nas 3 cartas de João, da próxima de Apocalipse, a primeira carta, a primeira epístola de João. Primeira João, capítulo 2, verso 7 a seguir. Encontrou, diga amém. Amém. Se alguém não encontrou, diga misericórdia. Misericórdia. 1 João, capítulo 2, verso 7 a seguir. Diz assim a palavra do Senhor: Amados, não vos escrevo mandamento novo, senão mandamento antigo, o qual, desde o princípio, tivestes. Esse mandamento antigo é a palavra que ouvistes. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas se vão dissipando e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Graças te damos, Senhor, porque a tua palavra abre os nossos olhos, e esse é o mandamento que o Senhor deixou para nós, deixou para a tua igreja. E nós somos igreja do Senhor, somos povo do Senhor, lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Todo aquele que serve ao Senhor, acredita no Senhor. Pai, no nome de Jesus, nós queremos dizer nesta noite que o teu Espírito Santo tem total liberdade no nosso meio, para ministrar, para falar ao nosso coração a mensagem que o Senhor tem para com cada um de nós. Obrigado por esta oportunidade. Em nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Eu não sei se os irmãos louvor lembram do cântico. Ele foi recém cadê o violão? Você conhece ele? A Bíblia diz que nem ela lembra, misericórdia. A pessoa, vocês tocam, vão tocar então. É um hino bem novo. Eu aprendi, eu tinha 7 anos. Então assim, é um hino novo da minha juventude. Eu acho que alguém aqui lembra do LP da Denise. Misericórdia. Você lembra, né, Guilherme? Alguns, né? Esse dia eu estava olhando no Face. Eu não, né? A Kézia viu e me mostrou ela cantando o hino. Não me lembro se era esse hino mesmo. A Denise, filha do Luiz Carvalho. Você não conhece nem o Luiz Carvalho, quanto mais a Denise, filha dele. Olha lá. Sem teu viver existe um vazio, e se não pode andar
Por sinal, é bem extensa. Mas eu gostaria que você repetisse para ficar bem marcado, né? Você falando, de repente você pode gravar melhor. Vamos lá? O amor é característica da luz. E o ódio é característica das trevas. Os dois são inimigos mortais. Portanto, uma pessoa revela a autenticidade do seu relacionamento com Deus, através do seu relacionamento com os outros. Amém? Entenderam direitinho? O amor é característica então da luz. E o ódio é característica das trevas. Repetindo a frase. Ou seja, um é inimigo do outro. Ou seja, a luz é inimigo das trevas, ou as trevas é inimigo da luz. Quando a luz chega, as trevas têm que sair. Os dois não convivem no mesmo espaço. Se está escuro, não tem luz. Se tem luz, não está escuro. Amém? Porque eles não combinam. E nós então revelamos a autenticidade do nosso relacionamento com Deus, se revela através do relacionamento que nós temos com os outros. O relacionamento, o meu relacionamento com os meus irmãos, com as pessoas, revela a autenticidade do meu relacionamento com Deus. E João se aprofunda nisso, dizendo: se nós dizemos ou falamos que amamos a Deus e odiamos os nossos irmãos, ele nos chama de mentiroso. Eu amo a Deus, mas eu odeio fulano. Aí João está dizendo: você é mentiroso, porque a gente não vê Deus, mas nós vemos o nosso irmão. Deus não precisa de nós, mas o nosso irmão precisa de nós. Nós precisamos dos nossos irmãos. Nós dependemos uns dos outros. Nós precisamos uns dos outros. Quando nós falamos dependemos, nós estamos falando na dependência para você comprar suas coisas, para você se manter, para você ganhar o seu dinheiro. Estamos falando de vida em comum, estamos falando em sociedade. Ninguém quer viver isolado. Sim ou não? Ninguém quer viver isolado. Tem algum rapaz que quer viver isolado? Nem o Miron? Tem alguma moça aí que quer viver isolada? Todos ficam caladinhos, né? Estão à procura de alguém, porque não querem viver isolados. Nós precisamos uns dos outros para várias áreas da nossa vida. Quando se trata de amor, nós entendemos que o amor, ele move muitas coisas. O amor que rege a nossa vida, que rege o nosso coração, precisa ser o amor com o qual nós fomos amados. Qual é o amor com o qual nós fomos amados? Qual é? O amor de Deus. Lá em João 3,16 a Bíblia diz assim: porque Deus amou o mundo de tal que deu para que não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou de tal maneira.
seja, Deus amou de uma forma incomparável. Deus olhou do céu para a terra, segundo a Bíblia, e não viu nem o justo. Ou seja, Deus olha para o ser humano e percebe que o ser humano estava deformado, estava destruído. Não tinha como ele olhar e falar assim: ali não, ali ainda tem um povo que dá para a gente, através dele, consertar a raça humana. Não tem jeito. Tinha os remanescentes? Claro que tinha. Israel tinha ainda, tinha os sacerdotes, tinha a nação de Israel, que ainda sabia, conhecia sobre Deus. Mesmo a nação de Israel já estava vivendo fora dos propósitos do Senhor. Estava vivendo fora aquilo que realmente Deus tinha ordenado para que eles vivessem. Alguns, poucos, que ainda estavam vivendo de acordo com o propósito do Senhor. Para começar, o líder religioso da época não era o líder da descendência que Deus tinha determinado que fosse. Era para ter só um sumo sacerdote. Quando Jesus nasceu, tinha 2 sumos sacerdotes, Anás e Caifás. Por isso que João Batista nasceu, ao invés de ir para o templo, que era da linhagem sacerdotal. O pai dele era sacerdote, e era para ele ir para o templo como sacerdote, liderar o povo de Israel. Mas como tinha 2 subsacerdotes, para onde ele foi? Para o deserto. Não teve espaço mais para ele no templo. E assim começou. Então Deus olha do céu para a terra e não viu um justo sequer. Aí ele amou esse povo de tal maneira que deu seu filho. A única forma, eu falando agora como se fosse olhando lá dos céus, a única forma que eu tenho para sarar, para recuperar esse povo, é eu cumprindo agora a palavra que eu falei anos atrás, e enviar meu filho para recuperar, porque não tem jeito de continuar dessa forma. Esse é o amor com que Deus nos amou. Ele olha para nós e nos vê distante dele, e ele projeta então um meio para que nós nos reaproximemos dele e possamos assim nos caminhar com ele e nos relacionar com ele. Ou seja, ele providenciou um meio do retorno daquele que estava distante. Então Deus revelou seu grande amor por nós através do Filho, Jesus Cristo. E lá em 1 Coríntios, gostaria até que você abrisse sua Bíblia. Fala alguma coisa do amor. 1 Coríntios 13. Muitos lêem esse texto. Porque fala sobre o amor. Mas poucos querem viver o que Paulo está falando aqui sobre o amor. A prática do amor é isso aqui. Eu falar que amo é uma coisa, eu revelar a prática desse amor é viver isso aqui. E o versículo 4 do capítulo 13, 1 Coríntios, Paulo diz assim: o amor, ele é paciente. O amor é paciente. Paulo está falando que você é paciente. Ele está dizendo que o amor é paciente. Nós falamos aqui que o amor é uma característica da luz. O amor é paciente. Você talvez não seja paciente, mas o amor que está dentro de você precisa revelar essa paciência. A não ser que não tenha o amor dentro de você. Se tem, precisa revelar a paciência. Se tem uma coisa que é complicada, é a tal de paciência, hein?
Ser paciente nos dias de hoje não é fácil, onde tudo acontece muito rápido. Quando lançaram os primeiros computadores, você sentava ali, ligava ele, esperava alguns minutos, tomava um cafezinho até ele ligar. Hoje, se o camarada sentar lá, apertar e não ligou na hora, fala, esse negócio não presta mais, tem que comprar um novo, porque é assim ou não é? Aperta lá, e aquele negócio começou a girar assim, e ele começou a olhar, ficou esperando, está lento demais, misericórdia. Às vezes não demora um minuto, mas ele quer já que aconteça em segundos. Porque é tudo muito rápido, tão rápido, que nós pensamos que não temos tempo para esperar as coisas acontecerem. E nós queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito. Mas quando se trata de relacionamento, quando se trata do amor, Paulo está dizendo que o amor ele é paciente. Se eu amo a Deus, eu sou paciente em esperar Deus agir em meu favor. Sim ou não? O que é que o salmista diz lá em Salmo de número 40? Esperei com grande aflição e agonia a Deus, e Ele tardou e não me respondeu. É assim que o salmista diz? Esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim. Quanto tempo será que o salmista esperou quando ele disse isso? O amor, ele é paciente. O amor que está dentro de você, ele é paciente, porque é o amor de Deus. Então, se nós amamos Deus, nós esperamos Deus agir a nosso favor, e não queremos apressar Deus e fazer com que as coisas aconteçam do nosso jeito. Não podemos fazer como Sara. O que Sara fez? Quem era Sara? Esposa de Abraão. Qual a promessa de Deus para Abraão e Sara? Apesar da idade avançada, que a sua descendência seria como a areia da praia do mar, e também como as estrelas do céu. É uma promessa grandiosíssima. Abraão não tinha um filho, Sara não tinha um filho, já eram de idade avançada, e Deus disse que a descendência dele seria como a areia do mar, da praia do mar. É muita gente. E aí Sara pensou em seu coração, nós vamos dar um jeitinho, porque nós somos já de idade, e eu já estou velha, sou estéril, não posso gerar filhos, e tem esse problema todo, mas nós temos um jeito de resolver esse problema. Abraão, vou dar um jeitinho, vou pegar a criada aí, e você dorme com ela, e ela vai gerar um filho por nós. Abraão não achou ruim a ideia, não sei porquê. E tiveram um filho. Abraão teve um filho com Agar, que chamou-se Ismael. Sara não foi paciente. Ela não tinha entendido ainda o amor que estava dentro do coração dela por Deus. Deus falou que daria a eles uma descendência grandiosíssima, e Sara quis dar um jeitinho, antecipar as coisas. Deus aceitou? Sim ou não? Não é esse, Sara. Não é dessa forma. Tem que esperar. Você precisa esperar as coisas acontecerem do meu jeito. Estou falando como se Deus estivesse falando para Sara.
Você precisa esperar as coisas acontecerem do meu jeito. Eu falei que seria filho de Abraão e filho seu. A promessa foi para vocês. Vocês dois. Eu não incluí uma terceira pessoa. A impaciência de Sara levou ela a tomar uma atitude contrária aos propósitos de Deus. Deus não aceitou. E aquela decisão dela trouxe um grande problema para ela e para todos eles. Porque Sara, ao invés de ficar feliz quando Ismael nasceu, ela se aborreceu, se entristeceu. A festa de Agar foi a tristeza de Sara. E era para ser alegria, foi ela que tomou as providências. Ela não quis resolver. Era para ela ficar feliz. Então o amor, ele é paciente. Repete comigo, por favor. O amor é paciente. Fala, pastor, eu não sou paciente, não tem problema. O amor que está aí dentro do seu coração, ele é paciente. Precisa ser paciente. Ou então não tem amor. Continuando. O amor, ele é benigno. O amor só quer o bem, só faz o bem. O amor não faz o mal. Alguém que deseja o mal para o outro, não adianta você falar que o ama. Ainda que você não revele a tristeza ou o ódio que está no seu coração, você pode até falar que ama e não revela o ódio, não tem problema. A sua atitude vai ser má. Porque o que vai prevalecer não é o que você fala, mas é o que está dominando o teu coração, os teus sentimentos. Em algum momento você vai torcer pelo mal daquela pessoa. Ah, não deu certo, não. Você vai falar assim, que pena, mas lá no fundo dizendo, que bom. Ninguém que faz isso, graças a Deus. Amém? Queria tanto você conseguisse aquele emprego. Oh, não deu certo, vocês devem dizer, oh, que pena, lá dentro, maravilha. Tem espaço para outra. Aquele lugar é meio... Mas eu vou orar por você, para Deus abençoar e dar certo. Eu dar o joelho, Senhor, não deixa não, Senhor. Ninguém faz isso, tem misericórdia, já é extremo. O amor, ele é benigno. Repete comigo, o amor é benigno. O amor também não arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Tem algum ciumento aqui? Eu sei que você não vai falar. Nem eu falo. Não tem nenhum ciumento aqui. Existe um ciúme, ele é tolerável. Como eu ando muito, eu vou afastar. Não ocorreu isso. E aquele ciúme no contexto de zelo, de cuidado, aquela preocupação. Ó, chega lá, você me liga, tá? Isso é um cuidado que tem. Você me liga para ver se está tudo bem, se chegou em paz, se a viagem foi boa, né? Existe um zelo, existe um cuidado, existe uma preocupação. Se a outra pessoa não preocupa com nada, quer dizer que não dá importância nenhuma. Que seja para o cônjuge, que seja para o filho, para o amigo, para o parente, para alguém conhecido, que tem um bom relacionamento. Mas aquele arder em ciúme, aquele ciúme egoísta,
aquele ciúme doentio, que gera uma desconfiança na vida do outro, já não é um cuidado, já não é uma preocupação, mas é um ciúme que causa destruição, tanto na vida dele quanto na vida do outro. Porque o arder em ciúme é aquele ciúme que destrói, que não gera confiança, ou seja, não ama. Porque aquele que ama, ele cuida sim, ele zela sim, ele se preocupa sim, mas ele também confia. Não arde em ciúme. Aquele que ama, o coração dele não arde em ciúme. Também não se ensoberbece. Mas tem antes aí, não se ufana. O amor não se ufana, não se eleva a si mesmo e não se eleva o outro falsamente. O amor, ele é verdadeiro. Quem ama não faz vacilações, faz elogios. O amor não se ensoberbece. A soberba é outra coisa terrível. Destrói vínculos, destrói relacionamento, ou melhor, a soberba não constrói relacionamentos. Pessoa que é soberba, tem um ou outro que consegue tolerar, mas na maioria ele anda meio só. Não se conduz inconvenientemente. O amor não é que você anda procurando agradar todo mundo, mas você caminha com a pessoa tentando levar, principalmente pessoas que têm algumas dificuldades na vida. Você caminha com ele tentando mostrar a verdade, mostrar o caminho certo, mas de uma forma que você consiga caminhar com ele ou com ela. Porque se você não conseguir caminhar com alguém, você nunca conseguirá transmitir a verdade para ele. Então você vai precisar se portar de uma forma que o outro vê ou consiga ver em você algo de valor, algo diferente, um amor incondicional, mesmo ele sendo ou vivendo daquela forma. Você vai aproximar-se dele e vai dizer: tem algo melhor para você, e eu vou ajudar você a chegar lá. Porque nós temos uma facilidade muito grande quando alguém não bate, né? A mente, a vida de alguém não bate com os nossos olhos, com a nossa mente, nós tendemos a pegar um caminho, né? Um outro caminho, deixando ele de lado. Nós temos uma tendência em caminhar com aquele que se parece com a gente. Sim ou não? Sim. Nós temos uma facilidade em caminhar com pessoas que vê como nós vemos e caminha como nós caminhamos, que tem mais ou menos a mesma direção, mas nós precisamos trazer para a linha reta aqueles que estão andando em linhas tortas, e às vezes nós precisamos estar do lado deles para que juntos nós possamos caminhar em linha reta. Está entendendo, irmãos? O amor faz isso. O amor não se preocupa consigo mesmo apenas, se preocupa com o outro também.
Mais uma coisa, está dentro do que nós estávamos falando agora, por último. O amor não procura os seus interesses. Não procura os seus interesses. O amor não procura o interesse próprio, mas aquilo que edifica outro. Nós não pensamos apenas em nós mesmos, mas nós pensamos em outro. Tem pessoas que ouvem falar da história da vida de alguém, situações, circunstâncias tão adversas e tantas coisas, e ele não está nem aí. Se falar assim, olha, o seu vizinho está passando fome, ele não quer nem saber se o pacote de arroz dele dá para dividir a metade, e ele comer a metade e levar a metade para o vizinho. Porque ele pensa assim, se eu levar a metade, eu vou ficar só com metade. Metade não dá para virar o mês, então eu não levo. Mas tem pessoas só de ouvir a situação, né, a história de alguém, e saber da situação de outro, ele não aguenta, ele chora. E ele procura fazer alguma coisa. Quem tem amor no coração, ele não pensa apenas em si mesmo, mas ele pensa no outro. E eu tenho certeza aqui que todos têm amor no coração, amém? Eu já deixei prato de comidas sobre a mesa, juntamente com a família, para socorrer a família. Se alguém ligar para mim na hora do almoço, falar, pastor, não tem nada para a gente comer. Tomaram café? Não. Almoçaram? Não. O que comeram até agora? Nada. Não tem jeito de eu almoçar de boa, sabendo que tem alguém passando fome. E que eu posso ir lá e matar essa fome. Quem ama não se preocupa apenas consigo mesmo, baseado no amor de Deus para conosco. Porque esse amor que Paulo está trazendo aqui como dom supremo, é o amor que veio de Deus para nós. É o amor de Deus revelado em Cristo. Deus, no seu trono de glória, poderia simplesmente dizer, eu vou destruir essa raça humana, acabar com tudo isso, vou começar algo novo, diferente, fazer outro homem, outro ser humano, outro casal, ver se de repente dá certo. E eu vou quebrar a cabeça com esse negócio não. Deixar essa raça humana para lá. Eu estou aqui mesmo, eles não podem me atingir. Eu posso acabar com eles e não dar em nada mesmo, zerar tudo isso, eu vou começar do nada. Comecei uma vez, começo de novo. Mas Deus não pensou dessa forma. Ele disse, não, eu fiz, eu comecei e vou dar continuidade. Eu amo esse povo. Eu amo a raça humana, o ser humano. Então vou prover um meio para que nós possamos reatar o nosso relacionamento. O amor não se exaspera. Vamos correr um pouquinho com isso, não vai dar tempo. O amor não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. O amor não trabalha com a mentira. Quem ama não mente. Quem ama não inventa história, não inventa conversa. Quem ama fala a verdade. O marido que chega em casa e inventa história para sua esposa para não falar a verdade, está faltando amor nesse coração. A esposa que inventa história para o marido para ocultar algumas coisas, está faltando amor nesse coração. Porque quem ama chega e fala, é isso, isso e isso. Pronto. Fim de conversa. Mas ele não vai aceitar ouvir a verdade. Você que não deveria ter aceitado fazer o que é errado. Começa lá atrás, não é aqui.
Está entendendo? Mas a verdade é que vai trazer a sustentação. É o alicerce de um relacionamento. A mentira sempre para em algum lugar. Não dá para sequenciar. Mas a verdade, ela prevalece e permanece e dá sustentação. Paulo está dizendo que o amor, ele se alegra com a verdade, regozija-se com a verdade. O amor tudo sofre. O amor tudo sofre. Paulo está falando baseado no amor de quem? De Jesus. Jesus sofreu por mim e por você? Sim ou não? Sim. O sofrimento dele o levou à morte. Morte de cruz. Tudo sofre. Jesus chegou a ponto de falar assim: Pai, se for possível, passa de mim esse. A agonia era tão grande, Jesus disse: Senhor, se tiver outro caminho, outro meio, outra forma, o Senhor concluir tudo isso. Mas se não tiver, seja feita a tua vontade. Jesus está dizendo: estou pronto. O amor tudo sofre. Agora, o complicado é que a gente não quer sofrer por alguém, sim ou não? Ninguém quer sofrer por outro, sim ou não? Aí é difícil responder, né, pastor? Nós não queremos sofrer por alguém. Nós não queremos, às vezes, pagar o preço por alguém. Quando nós amamos, irmãos, essas coisas não falam mais alto no nosso coração. O amor fala mais alto que qualquer coisa. O namorado nem começa a namorar a moça começa a namorar o rapaz. Eles enfrentam cada coisa, né? Faça chuva, faça sol. Eles falam que é amor, né? Tem uns que param pelo caminho. Mas o rapaz enfrenta aquela situação, vai de a pé, bicicleta, chuva, a chuva caída, o cara chega lá molhado, aí chega na casa da namorada. Não, você veio. Ah, vim. Ah, tá. Só pode estar dando a volta do dia é mais complicado, né? Se o cara não trabalha, a moça já vai suspeitar logo de início. Então, durante o dia do sol, só se for um sábado à tarde, um domingo, né? Viu, moça? Se você está namorando um rapaz e começa a chegar lá durante a semana, do sol quente lá na tua casa, cuidado, hein? Cuidado. Ah, mas ele está meio desempregado. Está desempregado, então durante o dia, na semana, ele vai atrás, corre atrás de serviço. Não é para casa namorada, não. Tem moça que está olhando só a aparência do rapaz. Ah, ele é bonitinho. Não, a aparência não vai botar arroz e feijão na mesa depois. A aparência dele não vai zelar de você depois. A aparência dele não vai dar o que você precisa depois, não. Pelo contrário, a aparência dele, se for muito boa, pode atrair outras depois. Toma cuidado. Passa 5 anos namorando. Quando casa, fala: eu não sabia que... Claro, você ficou olhando só outras coisas, só a aparência, não olhou o necessário. O namoro é para isso, para conhecer o projeto de vida do camarada. Que projeto de vida do camarada tem? O que ele pensa a respeito de família? O que é família para você? O que é cuidar de uma esposa no seu pensamento hoje? Claro que depois, com o passar do tempo, ele pode melhorar. Mas o que é, na sua visão hoje, cuidar de uma esposa? O que é ser uma esposa para você?
Você tem que conhecer o camarada, para depois casar, você não ter surpresa. Fala assim, depois casa mostra as unhas. Não, ela já tinha as unhas, se mostrou porque já tinha. É que você não viu antes. Você olhou outras partes, mas não olhou o lugar das unhas. Estava lá. Então, namoro hoje em dia é que negócio, não, vamos ficar. Ficar para quê? Deixa para ficar depois do casamento, vocês vão ficar o resto da vida juntos. Porque fica antes, depois se casa, já ficou e quer separar, mas já fica mesmo a separar. O negócio é só ficar para casar, casou, separa. Então não fique antes, case e depois fique o resto da vida. Pronto. Mas o cara passa uns apertos e ele vai na casa do namorado. O Evaldo contou um dia. Eu não sei se ele se lembra. O Evaldo, um dia o camarada arrumou uma moça. Eu não sei porque eu adentrei esse lado da moça, do casamento, da moça. Talvez é a hora, assim. O cara arrumou uma namorada e o caminho dele, ele passava dentro do cemitério. O cemitério era aberto e tal, tinha o terreirinho, não é só ele, muitos passavam ali. Mas à noite era ele, né? Ele ia para casa do namorado de tarde, de dia ainda voltava à noite. E naquele tempo não tinha farol esse negócio, né? Na época do Evaldo não tinha farol, não tinha assim. Não era ele, viu, irmãos? Não foi ele, não. Ele contou para mim essa história. E aí, eu estou falando assim das aflições que às vezes o rapaz passa para chegar, né? Com relação ao namorado, com namorado, vice-versa. E esse camarada, um dia, ele resolveu ir mais cedo, final de semana, no sábado, e passou do trieiro e foi embora. Quando à tardezinha, o coveiro foi lá e fez uma cova e no outro dia sepultar alguém. E aquela cova bem grande. E deixou aberta aquela cova para outro dia, né? E lá vem à noite o cara do escuro. Tá. E a pouco, puf, na cova. E deu uns pulos lá e ele agarrava na beira do barranco assim, que ele arrancava e ele caía. Ele pulou umas 10 vezes, não conseguia sair. Ele falou: é o jeito de sentar no cantinho, ficar quietinho, esperar o dia amanhecer, alguém vai aparecer, vai me ajudar a sair. Não precisa ser tudo escuro, não viu nada, nem a palma da mão. Sentou no cantinho lá e ficou bem quietinho. E não é que veio o outro mesmo caminho, vou ficar dentro da cova também. Isso é o Evaldo contou. Caiu dentro da cova também e o cara está lá pulando e querendo sair. Dentro percebeu, só ouvindo, né? Eu não estava vendo nada. E lá do cantinho gritou assim: ih, rapaz, eu já tentei e não consegui. O cara foi embora. E ele ficou, mas o outro foi. O camarada, depois que ele arruma uma namorada, ele enfrenta cada coisa. Não é assim, Paulo? Você contou? O amor tudo sofre. Quero ver que não pula, Cleber. É ruim. O amor tudo espera. Quem ama espera as coisas acontecerem. Não força a barra. Amém? O rapaz que ama a moça de fato, ele espera as coisas acontecer na hora certa. Ele espera o casamento. Não fica forçando a barra. Moça, você começou a namorar, o camarada começou a passar a barra com você, cai fora dele. Cai fora desse camarada. Porque se ele amar de você de fato, se ele te amar de fato, ele vai te conduzir no caminho certo, da forma correta. Verdadeiro amor, ele espera. Porque ele não quer difamar o outro. Ele não quer difamar a pessoa. Quem ama, irmãos, anda pelo caminho da verdade e da retidão. Estamos falando do amor que veio de Deus para a sua vida, para a minha vida. É esse amor, irmãos. Não tem dois valores, não tem dois princípios. É um só.
Observe os valores na vida do seu namorado, da sua namorada, para ver se ele está com as intenções de Cristo dentro dele. Principalmente você, moça, rapaz, que ouve a palavra de Deus sempre, né? Que aprende os valores da parte de Deus. Observe isso dentro dele ou dela, porque pode ser o inverso também. Tem moças hoje, não é o caso das meninas aqui, mas tem moças hoje se atirando para cima dos rapazes e querendo gerar um vínculo com ele para ninguém tomar dela mais. Aí se engana, perde rapidinho, porque não é assim que funciona. Tem o tempo certo para todas as coisas. Se você ama a Deus, espere em primeiro lugar em Deus. Espere em Deus. Você vai buscar em primeiro lugar em Deus. Eu já falei isso aqui na igreja com relação ao casamento. Eu namorei algumas vezes. Mas o dia que eu saí do último sufoco, quase casando, graças a Deus, todas as vezes que namorei, namorava certinho, dentro dos princípios e valores, com muito respeito com a moça, com os pais, tudo certinho. E que o negócio não deu certo, eu orava a Deus, falava assim, esse negócio, para começar, às vezes a gente não orava ao Senhor, Senhor, se não for, que não dê certo. A gente gostava, falava, vou namorar. Aí eu namorava e orava, Senhor, se não for da tua vontade, te separa. Poxa, era para orar antes, né? Mas pelo menos orava no meio. E aí Deus abençoava e aí eu entendia, opa, não é de Deus. E às vezes a moça vinha, vou voltar, opa, não volto mais, porque eu já tinha orado. Às vezes a mãe da moça vinha, a minha está meio assim, ela está assim, está arrependida. Eu falei, não, deixa ela arrependida lá que eu estou tranquilo. Mas aí quando foi o último, eu cansei desse negócio, falei, não vou mais fazer isso. E orei a Deus com verdade, com seriedade, sinceridade. Falei, Senhor, não namoro nenhuma moça mais, a não ser aquela que o Senhor falar, essa será a sua esposa. Eu fiz um pacto com Deus, irmão, se Deus demorasse 10 anos me mostrar, eu estava ao lado. Eu fiz um pacto mesmo, de verdade com Deus. Falei, Senhor, eu não quero mais saber disso. Entrar em namoro sem saber se era o propósito do Senhor. E eu orava a Deus e falava o perfil da moça que eu queria. Falava, Senhor, uma pessoa assim, 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 Deus propósito do Senhor, tem a visão de tal de igreja. Eu orava a Deus, falava o perfil para Deus. Um dia sentado aí, no meio, a Kézia era recém-chegada nessa igreja, veio lá da Assembleia da época, quando ela entrou essa porta, que ela parou nessa porta, ficou parada olhando para dentro, não sei para quem, só estava eu e mais as duas pessoas, e ela não olhava para mim, olhava para dentro da igreja. Aí quando eu olhei para ela, assim, o Espírito Santo falou, essa é a tua esposa. Graças a Deus só tinha passado uns 3 meses depois que tinha terminado o último. Foi um livramento. Aí quando o Senhor falou assim, essa é a tua esposa, essa será a tua esposa, essa é a que eu preparei para você. E ela olhando assim para dentro, não sei para onde. E aí eu olhava para ela, o Espírito Santo me mostrou ela por dentro. O perfil da pessoa que eu pedi para Deus, Deus me mostrou ela por dentro. E ela até hoje não sabe por que ela parou ali. Não foi ela que parou, foi Deus que segurou ela ali, falou, para um pouquinho, eu tenho um negócio para mostrar para o rapaz ali, está agoniado. Eu vou passar para ele ali, para, segura um pouquinho, depois você entra, mas ela não gravou essa parte. Quando você ama a Deus em primeiro lugar, você espera nele. Amém? Você busca nele. E você caminha com retidão diante dos olhos de Deus. Irmãos, aí vem sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, as bênçãos de Deus em áreas que você nem imagina, porque você honrou a Deus em primeiro lugar.
Você observou os valores a Deus. Os valores de Deus. Rapaz e moça que não observa isso e não procura isso para a sua vida, lá na frente ele terá alguns problemas e vai saber, e vai dizer: eu não sei por que isso. Mas existem alguns valores que nós observamos que Deus nos honra lá na frente sem a gente pedir para Ele. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta. Voltando aqui no texto, vamos parar em Coríntios, porque senão a gente vai falando aí. Você gosta, certo? Já é estudo? Oh, Jesus! Não vai dar para terminar aqui o negócio. Eu vou falar pelo menos os quatro pontos aqui das áreas que nós precisamos amar. Mas não vamos adentrar, porque senão vocês vão falar: pastor, vamos falar sobre amor de novo, se eu pego outro dia, porque domingo demora muito. Então nós vamos falar aqui, dentro do texto que nós lemos em João, do Evangelho de João, ou seja, das cartas de João. Em primeiro lugar, nós devemos amar a Deus acima de todas as. Repete comigo, por favor. Eu devo amar a Deus. Amar a Deus acima de todas as coisas. De todas as coisas. Amar a Deus acima de todas as coisas. Esse é o primeiro ato de amor, porque o mesmo amor que nós recebemos, que é o amor de Deus, então esse amor se inclina em primeiro lugar a esse Deus que me deu esse amor. Primeiro amor, primeira devoção de amor ao Senhor. Em segundo lugar, nós devemos amar a verdade. Repete comigo. Eu devo amar a verdade. Se algum dia você mentiu para alguém, essa mentira está em oculto, confesse, fala a verdade. Não deixe isso destruir o seu relacionamento. Entra no campo espiritual que você não sabe, que você não vê, que a mentira vai destruindo, vai corroendo. É uma porta aberta para a ação do inimigo. Conserta, corrige esse negócio. Ah, pastor, mas vai trazer um certo transtorno, não tem problema. Mas a sua mente, a sua consciência vai ficar limpa e o Espírito Santo vai trabalhar na sua vida, na vida do outro, e Deus vai trabalhar em função de vocês. Porque Deus só trabalha com a verdade e pela verdade. E Paulo escreve dizendo: se Deus é por nós, quem será contra nós? Em terceiro lugar, entra aí no contexto espiritual, podemos dizer assim, religioso, e também ministerial. Agora estamos falando para líderes, estamos falando para você que tem um chamado da parte de Deus para a sua vida. Nós devemos amar o nosso chamado. Fala assim: eu devo amar o meu chamado. Deus te chamou para alguma coisa dessa vida. Ah, mas eu não tenho dom pastoral, não tenho dom ministerial, eu não sei cantar, eu não sei. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Para ficar à toa que não foi, porque Deus manda a gente aprender até com a formiga. Diz que o trabalhador ele é digno do seu salário, o obreiro, não é assim que a Bíblia fala? O tempo todo na Bíblia você vai ver a palavra de Deus ensinando-nos a trabalhar, a ganhar o nosso sustento com o suor do nosso rosto.
tempo todo. Você vai ver a Bíblia nos ensinando isso. Então Deus não nos chamou, não te chamou para você ficar à toa num contexto espiritual, viu, irmãos? Sem saber o que pode fazer, alguma coisa que você pode fazer para o reino de Deus. Ame isso, faça com amor e com verdade. E por último, nós devemos amar as pessoas. Repete comigo, por favor. Eu devo amar as pessoas. Ame as pessoas. Tem pessoas que têm facilidade de amar coisas, não é? Sim ou não? Pode gostar de coisas, mas ame pessoas. Ame pessoas. Pessoas valem mais do que coisas. Pessoas são mais importantes do que coisas. Todas as coisas que existem, que nós temos, bens e tudo mais, são importantes. Nós trabalhamos para isso também, para conquistar, para adquirir. E nós gostamos do negócio, é verdade, mas ame pessoas. Ame pessoas. Goste de animais, mas ame pessoas. Tem pessoa que tem coragem de gastar R$2.000 por mês para cuidar de um cachorro, mas tem coragem de fazer uma cesta básica para ajudar uma família que está precisando. Cuide do seu animal. Eu entendo que se você tem um animal, você tem que cuidar dele sim. Mas, irmãos, evitem excessos. E se você tem como gastar com um animal, é porque você tem como investir em uma pessoa que vale muito mais que um animal. Tem problema nenhum cuidar do animal. Deve ter cuidado do animal. Estou falando de excesso, de extremos. Você valoriza só esse negócio, mas eu tenho os olhos para uma pessoa, para ajudar alguém, para cuidar de alguém. Irmãos, pessoas têm os fôlegos de vida nela. O animal não. Morreu, acabou. Morreu, acabou. Você enterra lá ou joga em algum lugar. Apodreceu, acabou. O ser humano não. Em algum momento ele vai retornar e prestar conta a Deus. E você prestar conta daquilo que você faz por ele. Ame pessoas. Ame pessoas. Amém? Você já achei até... O pessoal estava olhando ali um cartaz ali no marido e estava dando risada e olhando assim, mostrando. Eu parei para ver, né, o cartaz também. Era um anúncio que tinha perdido um cachorrinho. Na verdade, tinha 2 anúncios lá. Perdeu-se um cachorro. E um deles, do anúncio estava dizendo assim: ele atende por nome e tal. Acho que até Lola também, é o mesmo nome da nossa cachorra. E ele toma remédio controlado. Aí, tudo bem. O pessoal olhando assim, vai falar, não é possível, rapaz. Eu não consigo comprar um remedinho para o meu menino tomar. Esse cachorro toma um remédio controlado. Tarja preta. Essa é a visão da sociedade, irmãos. Animais estão valendo mais que pessoas. Se prender alguém com um animal silvestre, é crime inafiançável. Mas se alguém matar o outro, arrumou um advogado bom e está livre. É um absurdo, irmãos. Vamos colocar de pé.